Olá, tudo bom? Já faz um tempinho desde os últimos vídeos sobre como entender o outro a partir do olhar próprio, do autoconhecimento, do olhar para si, do se entender. Você lembra? Nós falamos até aqui dos 4 traços de caractere que vão se formando no processo de milenização do sistema nervoso. Você lembra? A milenização é aquele encapamento, aquela gordurinha no fio condutor do nosso sistema nervoso, no qual você consegue esticar o braço, sorrir, ficar triste, sentir fome. Tudo isso vai se formando desde lá do seu 0 dia de vida, quando você foi posto ali naquela luta como espermatozoide, o seu nome foi mencionado, vai ser Maria, vai ser Pedro, vai ser menina, vai ser menino, enfim, até os 5 a 6 anos de idade se forma essa milenização, acontece. Então essa milenização tem toda uma responsabilidade quando falamos de couraças defensivas. Ou seja, quando eu entendo em que parte da mielinização aquela criança está, eu faço uma correlação com o registro emocional daquela época que talvez possa ter sido interpretado como um trauma. Exemplo. Uma criança que estava no processo de milenização daqui na fase oral. Ela estava na fase de amamentação, na fase de conhecer a comidinha pastosa e de repente ela sofreu algum tipo de trauma para ela. A mãe teve que trabalhar e não podia mais dar o peito. Aquela criança sentia falta, aquele bebê. O adulto entende isso naturalmente, ele sabe que ele sai de manhã cedo e se não houver nenhum imprevisto, né, claro, ele vai voltar, mas a criança não. Aquelas horas longe de sua mamãe era um abandono, e isso para algumas crianças, são registros. Então nós falamos da fase do traço de caráter esquizoide, que é aquele que foi desde da gestação até os 5, no máximo 10 primeiros dias de vida. Se nesse período houve algum trauma, alguma situação mal administrada pelo feto e pela própria mãe, ele vai registrar uma dor. Lembra qual é a dor do traço de caráter esquizoide? É a dor da rejeição. Ele tem medo porque ele pensa que foi rejeitado. Lembra? A mãe passou por alguma situação externa, algum problema, alguma preocupação, então o corpo dela reagiu, enviando menos oxigênio para o útero. O útero ficou frio, então o feto registrou como uma rejeição. Não que propriamente dito foi uma rejeição, mas é um feto, um bebezinho. O que ele entende ainda? Então, a pessoa que tem esse traço de caráter, ela tem uma dor e um recurso. O esquizoide tem a dor da rejeição. Por isso que ele se isola, vive mais no mundo dele. Compensação, ele tem um recurso, como ele no útero. Estava tentando entender, né? Não tinha ainda capacidade cognitiva para isso. Ele percebia que ao se mexer menos, era melhor. Então ele guardava as energias todas na mente. O traço de caráter esquizoide tem uma capacidade mental enorme. Pensa rápido, tudo é nas ideias, mas tem a dor da rejeição. Aí nós vimos o traço de caráter oral, lembra? O oral já é aquele que, ou por excesso ou por falta, a administração da alimentação, dos carinhos, do sentir a pele com pele de sua mãe, não foi muito bem administrado, e isso para aquela criança, aquele bebê, gerou uma dor.
Qual é a dor do oral? A do abandono. Os orais sentem medo de ser abandonados, por isso que fazem tudo, às vezes até se violentam, porque quer agradar o outro, ele não quer ser abandonado. Mas também às vezes acontece o contrário. O traço de caráter oral pode fingir que não precisa de ninguém. Então, enquanto na sua dor ele tem o medo do abandono, ele usa isso como uma defensiva. Então ele abandona para que não abandonem ele. Qual é a dor do traço de caráter oral? Ali começou, nos primeiros dias da amamentação, até um ano e meio, é a dor do abandono. E qual é o recurso? Como ele tem medo de ser abandonado, ele se torna querido, fofucho. São aquelas crianças e aqueles adultos que dá vontade de levar para casa, porque tem um quê a mais, um algo que nós gostamos de ficar. Então o oral é muito sensível, muito companheiro, ele entende a sua dor, porque ele jamais quer te abandonar, uma vez que ele tem medo de ser abandonado. E aí nós vimos o terceiro traço de caráter, o psicopata. Não o psicopata que você conhece, lembra da faquinha do filme? Não. O traço de caráter psicopata, ou psicopático, como alguns autores usam, é aquele que foi muito manipulado. Trocava a roupinha toda hora, era o bibelô da casa, é o menininho de ouro, a princesinha do papai, pega aqui, bota ali, muito manipulado. Então ele percebia que quando as pessoas pegavam ele no colo, quando colocavam a roupinha nova, ele era o centro das atenções. Mas isso acabava tão rápido, então ele repetia o comportamento, lembra? Ele aprendeu a fazer isso aqui, aí ele fez uma vez, todo mundo, mas isso cansa, perde a graça, e aí ele percebeu que ele foi manipulado. Que coisa, né? Um pequeno ser com esse registro, com essa preocupação. O traço de caráter psicopata tem o medo da manipulação. Qual é o recurso? Encanta. Lembra? Ele botava a roupinha, ou ela a roupinha, ficava lindo. Então ele registrou isso, que quando ele conquista as pessoas, ele faz de tudo para que elas fiquem a ele. Elas precisam servi-lo. Então ele conquista estas pessoas. É um excelente conquistador, é um excelente líder, porque ele tem medo da manipulação. E aí nós vimos o quarto traço de caráter, lembra? O masoquista. O masoquista foi aquele que logo assim que aprendeu ao desfraude ali, aprendeu a fazer o cocôzinho, controlar suas efíteres, ele sofreu algum tipo de humilhação. Não, muitas vezes não acontece pelos pais. Alguns pais, infelizmente, não sabem administrar isso de forma paciente. Mas qual foi a manipulação? Qual foi a humilhação que ele passou? A humilhação de alguém ter apontado a ele que ele fez merda. Ele fez o cocô na calça, ele não conseguiu segurar, lembra? Ou senão alguém disse para ele: menino, não faça mais isso, você é uma menina, você é um menino. Então ele foi humilhado, ou por um adulto, ou pelo irmão mais velho, ou por um professor, ou por uma babá, e aquilo ficou registrado com a dor da humilhação. O traço de caráter masoquista aprendeu a se trancar. Para não fazer o cocô nas calças, ele trancava o bumbum. E hoje, como adulto, para não fazer de novo uma cagada, ele se tranca, com medo de ser humilhado. É aquela pessoa que você conhece, que ela é calada, quieta, trabalha sozinha, às vezes parece até que nem existe, mas quando explode, sai de baixo. Não é mais ou menos isso? Prende tanto que quando chega lá no banheiro, sai de uma vez. O traço de caráter masoquista tem a dor da humilhação, mas ele tem o recurso de saber guardar.
é bom economista, é bom guardador de segredos, é bom contar para ele porque ele guarda. O problema da humilhação, que é a sua dor principal, é que ele muitas vezes se cala e sofre calado. Agora vamos falar do quinto e último traço de caráter. O traço de caráter rígido. Eu acredito que você possa chegar agora no nível para entendermos bem isso. Pensa comigo, o esquizoide está em formação, então começa primeiro pela cabeça, não é assim que nós vemos o feto? O corpo se desenvolve no decorrer dos meses. O oral é o fofinho, o corpo se desenvolve para ser abraçado. O psicopata é inflado, o corpo se desenvolve para ser o superior, porque ele não quer ser mais manipulado, ele quer agora manipular. O masoquista, a estrutura fica concentrada na lombar, porque foi aonde ele começou a trancar. Ele não aprendeu a controlar as esfíncteres e precisava trancar o bumbum para não fazer na calça. E agora o traço de caráter rígido é aquele que o corpo chegou no nível da milenização, no ponto final. Lá aonde se descobre o prazer, a sexualidade, a força genital. Mas calma, a criancinha de 4 a 6 anos, que é quando se forma o traço de caráter rígido, ela não sabe o que é sexo igual um adulto. Ela não entende o que é sexualidade. O que ela entende é que ela não pode ficar sozinha, porque todos em sua família, todos em seu redor têm um par. Então, qual é a fase que se encontra esta criança? Na paridade. Ela descobre que a vida é impar. Por exemplo, titio tem titia, vovó, vovô, mamãe, papai e eu. E aí ela vai para o pai ou para a mãe e diz: mamãe, papai, pensa em uma menina. Ela chega para o seu pai e diz: papai, vovó tem vovô, titio tem titia, dindo tem dinda, e eu tenho o quê? E às vezes o pai responde assim: ó, minha filha, você tem a mim. Aí ela: legal. De noite ela pega o urso, o travesseiro, o lençol e vai deitar na cama do pai e da mãe. O que ela pensa? Mamãe tem papai, eu também tenho. Aí o pai e a mãe dizem: não, você vai dormir na sua cama. Ela: como assim? Ou, por exemplo, aquela mãe que antes de deixar o filhinho na escola, dá um pequeno selinho. O menino olha para a mãe e diz: ela me beija, ela é meu par. De noite, o pai pega a mãe e fica no quarto. O menino: mamãe não vai ficar comigo? Ele não entende que, como eu e você, o par dele vai ser para frente. Mamãe e papai estão ali, mas como membros da família, não como futuros pares para dar continuidade à família. Percebe então qual é a dor do traço de caráter rígido? A dor da traição. Esta criança, esta menina, este menino foi traído pelo seu primeiro e grande amor. Qual é o primeiro grande amor de uma menina? Seu pai. Qual é o primeiro e grande amor de um menino? A mãe. Não é que a menina não vai amar a mãe. Se ela não tiver o pai, inclusive, ela vai transferir isso para a mãe. E o menino vai transferir para o pai, se o pai e ele tiverem uma boa relação. Mas no par, em formar uma futura paridade, um casal, a menina vai se identificar com o sexo masculino. Às vezes ela se identifica com o irmão mais velho, ela quer um par. O traço de caráter rígido passa pela dor da traição, porque o seu grande amor o traiu. Não a traição como você talvez conheça, mas para ela
Ela acreditou que era o amor da vida dela. Ele acreditou que a mãe seria a eterna rainha dele. A dor deste traço de caráter, a traição, ela se manifesta na vida adulta com um corpo feito para ganhar. Olha, qual foi a dor que essa criança passou? Ela foi trocada. Então ela na mente começa a pensar que ela precisa ter um corpo mais bonito, precisa ser a melhor, precisa ser a perfeita. Essa criança, esse menino ou essa menina, por ter a dor da traição, vai desenvolver um recurso. Qual é o recurso? Vai ser extremamente belo, perfeito, o melhor. Vai fazer de tudo para ganhar, vai ser competitivo, vai ser ciumento, porque o seu recurso é nunca mais se permitir a traição, nunca mais se permitir ser trocado. Então, qual é o traço de caráter que finaliza essa série? O traço de caráter rígido. E ele tem outros desdobramentos que em próximos vídeos eu falarei. Em próximas gravações, talvez possamos até tratar de alguns assuntos pontuais. Por exemplo, o oral sofre porque, por ele ter medo do abandono, ele se abandona. O masoquista sofre quando ele vira o baú dos outros e não encontra um baú para ele. E o traço de caráter rígido que falamos agora sofre porque vive em competição com ela mesma, com ele mesmo, porque lá atrás a figura do amor o decepcionou. Pensa, eu estou falando aqui de uma menina e de um menino que de 4 a 6 anos tem o pai e a mãe juntos. E isso por si só já causa uma dor. Agora pensa comigo no caso, por exemplo, da menina que o pai é separado da mãe ou que abandonou a família. Ela vai ter uma dor maior, potencializada, porque o amor da vida dela a largou. E isso vai ter alguns reflexos na vida adulta. O menino que infelizmente nessa idade a mãe faleceu. O sentimento de perda, de arrancar, de ter perdido algo sério é grande. Então essas coisas todas têm uma influência. Mas o importante é você pensar que desde lá do 0 dia de vida até os 6 anos, esses registros ficam marcas que se apresentam, expõem no futuro. Que bom que você está disposto a entender melhor o outro. Assista os outros vídeos, quando eu falo do esquizoide, oral, psicopata, masoquista, e hoje falamos do rígido. Viremos com mais e mais informações. Voltaremos em outros vídeos. Por enquanto, compartilhe isso com um amigo seu. Converse com alguém que você entenda ser relevante. Faça sentido e, acima de tudo, entenda o outro olhando você como um espelho. Se você quer ser compreendido, você vai conseguir compreender alguém. Essa foi a minha mensagem e deixo essa contribuição. Obrigado, um abraço, até a próxima.